Gravando. Então, agora nós vamos iniciar uma revisão, né? Para a gente relembrar. Lembra que semana passada nós estudamos sobre eletrização, nós estudamos sobre o que era um átomo, nós estudamos alguns processos de eletrização, vocês lembram disso? Sim. Sim, né? Então, eletrizar um corpo é pegar um corpo que está neutro, tá? Ele tem carga? Sim, ele tem carga. Mas como nós aprendemos, um corpo ele vai ter cargas positivas e cargas negativas. Se as cargas positivas forem iguais às cargas negativas, nós vamos dizer que esse corpo está o quê? Está? Neutro. Neutro, muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta. E se o corpo tem mais carga negativa do que cargas positivas? Esse corpo está o quê? Eu não lembro se é próton ou é elétron, calma. Elétron. Tá, elétron. Eletrizado, né? Ele está eletrizado, exatamente. Negativamente ou positivamente? Negativamente. Negativamente, tá? Olha só, gente, eu tô de olho no bate-papo, tá? Gostaria que vocês participassem lá pra gente deixar aqui guardado. Nossa, eu gosto de ver a disposição do Pedro, né? Uhul. Então, é isso daí. Um corpo, ele pode estar carregado positivamente e negativamente. Vocês já estudaram isso em química. Não sei se vocês lembram dos cátions e dos ânions. Vocês lembram? É óbvio que não. Óbvio que não. Eu concordo com o Pedro. Não Eu lembro. lembro. Quem lembra? Ninguém, Eu. professor. Larissa lembra, viu? Você falou que ninguém... Sempre ela, sempre tem um babaca. Cadeira. Cala a boca! Briga. Não, nada de briga. Então, Não, sou da paz. um corpo, se ele estiver carregado positivamente, nós vamos falar que esse corpo ele é um cátion. Se ele estiver carregado negativamente, nós vamos falar que esse corpo ele é um... Ânion. Obrigada, Larissa. Então, um corpo carregado positivamente é chamado de cátion e um corpo carregado negativamente, ele é chamado de ânion, tá? Só para vocês lembrarem. Só é outro nome para próton e elétron, né? Não Por quê? Não é outro nome basicamente para próton-elétron. Por quê? Os prótons e os elétrons são partículas que você tem no átomo. A variação dessas partículas é que vai dar esse nome de cátion e de ânion, tá? Então, por exemplo, nós aprendemos o seguinte, que se eu tenho lá um corpo, ó, vou pegar aqui, vou fazer um desenho. Como é que é esse desenho? Ó, se eu tenho um átomo lá, esse átomo, ele vai ter as seguintes características. Ele vai ter partículas nele. Lembra que nós aprendemos isso? Ó, esse átomo. Ele tem uma parte em que a casa dos elétrons... Vocês lembram disso? Ou não? Sim. Lembram? Tem o átomo lá, então ele vai ter a casinha dos elétrons. Qual o nome da casa dos elétrons? Eletrosfera? Muito bem, eletrosfera, tá? Então, eu vou colocar aqui. Tem uma casinha nesse átomo onde moram os prótons. Qual o nome dessa casinha onde moram os prótons? Núcleo, né? Núcleo, muito bem. Então, se eu tenho esse átomo lá, ele vai ter que ter a quantidade de prótons, tem que corresponder à quantidade de quem? Não entendi a pergunta. A quantidade de prótons, para esse corpo ser considerado neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de quem? De elétrons. De elétrons. Então, se esse átomo aqui que eu desenhei, ele tem 3 elétrons, para esse corpo estar neutro, ele tem que ter quantos prótons? 3. Então tá, então ele tem que ter o quê? Prótons igual a 3 e elétrons igual a quanto? 3. 3 também. Esse corpo vai estar o quê? Neutro. Neutro. Agora, se ele for um cátion, tá? Se ele for um cátion, a quantidade de cargas positivas tem que ser maior do que a quantidade de cargas o quê? Negativas. Então, eu vou dar um exemplo de um cátion.
Esse corpo tem, no caso, imagina assim, ele tem 4 prótons e quantos elétrons? Continua tendo 3 elétrons, você tá vendo? Ó, não é um nome específico para prótons e elétrons, não, mas é um nome específico para a quantidade dessas partículas, tá bom? Então, se ele é um cátion, ele tem que ter um número de prótons maior do que o número de elétrons. Agora, se ele for um ânion, eu vou fazer o seguinte, eu que estou chutando esses valores, tá? Estou só dando exemplos. Imagina que ele continua tendo 3 prótons, mas ele é um ânion. Agora ele vai ter quantos elétrons? Vai ter 4 elétrons. 4. Tá? Ok. Esse é um ânion, esse de baixo, e esse é um cátion. Por que esse é um cátion? Porque tem mais prótons do que elétrons. Por que esse ânion? Porque tem mais elétrons do que prótons. Muito bem, tá? Então, Tá, entendi. Corpos que são chamados de ânions e corpos que são chamados de elétrons, tá bom? Deu para entender até aí? Sim. Tem um experimento. Tem um experimento em química, que eu não sei se vocês já viram ou já fizeram, que é quando a gente pega, é uma coisa boba, tá, gente? Mas se a gente for olhar microscopicamente falando, se você pegar, por exemplo, a água com sal, o que você fez? Você pegou 2 substâncias ali, você não pegou? A água misturou com sal? Sim. Quando você bebe, se você beber água com sal, você sente o gosto salgado, não sente? Sim. Você consegue, se a quantidade de sal ela for proporcional, não tiver muito sal, você consegue enxergar a água, aliás, o sal dentro da água? Não. Não. Por quê? Porque o sal se mistura com a água, não é verdade? Sim. Sabe o que nós percebemos ali? Essa mistura não é propriamente dita uma... Eles não vão formar uma outra substância, mas eles vão ser atraídos e vão se misturar. Os átomos desses 2 elementos, vão interagir entre si. Tudo bem até aí? Sim. Essa interação, ela pode formar o que nós chamamos de íons, tá bom? Exemplo, íons, você pega partículas de sal que se aglomeram ali ao redor da partícula da água ou da molécula de água, que é H2O, tá bom? Deu para entender ou não? Mais ou menos. Ó, deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês uma figura pelo WhatsApp. Porque aqui nesse computador, se eu sair, eu fico com medo de não conseguir voltar por causa dessa internet. E aí eu quero que vocês observem esses íons, tá? Vocês já devem ter, vou falar de novo, estudado isso em química em algum momento, mas vocês não estão lembrados. Ó, vou mandar lá para o grupo de vocês. Quem quiser olhar, pode olhar. Ó, quem tá aí com o celular que consegue olhar, dá uma olhadinha lá no grupo. Vou dar uma olhada. Você vai dar uma olhada? Tá, tô Pronto, vendo. olhei. Ó, eu acho que eu consigo sim, só se eu fizer o seguinte, só se eu for... Não. Vou botar no mouse. Só se eu for aqui pro grupo, né, de repente. Deixa eu ver. Vocês estão enxergando essa tela? Sim, sim. Ó, eu vou entrar um pouquinho só nesse assunto, porque eu sei que vocês vão fazer vestibular, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui eu tenho as moléculas de sal. Vocês estão vendo aqui? Sim. Estão vendo? Com Sim. certeza, claro. Claro. E aqui eu tenho as moléculas de quem? Cadê que agora eu não tô vendo mais nada? O que está escrito aqui? Moléculas da? Eita, calma aí. Água. É água? Da água, tá? Acho que é. Então, essas moléculas, tanto a da água, que é H2O, não é isso que a gente aprendeu? O que é H2O? É o oxigênio ligado a dois átomos de quem? Hidrogênio. Dois átomos Não. É? dois átomos de hidrogênio, 2 de tá? oxigênio E 2 de e um de hidrogênio. hidrogênio.
Então, não. Ah, é? Então, Não, é. é 1 de oxigênio com É 1 2. de oxigênio e 2 de hidrogênio. Muito bem, tá? Lembra sempre do que vocês já estudaram, regra do octeto, tá bom? Então, nessa regra do octeto, diz que um átomo quer ficar estável, não é isso que ela fala? Então, se ela fala que um átomo quer ficar estável, o que que acontece? O oxigênio, ele tem lá na sua última camada, tá? Ele tem lá na sua última camada... Cadê o negócio de marcar aqui? Ele tem lá na sua última camada, o oxigênio, 6 átomos de quem? 6 elétrons, tá lá na sua última camada. Ele não quer ficar com 8? Então, ele vai fazer o seguinte, imagina assim, ele tá lá, tem o seu núcleo, aí ele tem várias camadas lá. Só que no final, lá na sua última camada, ele tem 6 elétrons. Se ele quer ficar com 8, o hidrogênio não tem só 1 elétron? Não é isso que vocês aprenderam? Hein, pessoal? Galera, não foi isso que vocês aprenderam? O que que o oxigênio vai fazer? Ele vai se juntar a 2 hidrogênios. Que aí, em vez de ele ficar com 6 elétrons, ele vai passar a compartilhar 1 elétron de cada hidrogênio. Então, agora ele vai passar a ter quantos elétrons? 8 elétrons na sua última camada, tá? Então, só para fixar isso daqui que eu falei para vocês. Ó, essa daqui é a molécula de água. Essa daqui já é a molécula de NaCl, tá bom? Que é o sal de cozinha. O que que acontece? A molécula de água, ela consegue interagir com a molécula do NaCl. Tudo bem até aí ou não? Alô? Sim. Então, essa interação aqui de uma molécula com a outra, o que que vai acontecer? Alguns átomos, que é o Cl, vão se desprender do Na e vão ser atraídos pela molécula de água. Essa atração, essa interação, a gente fala que eles não vão formar uma outra substância, mas eles vão formar íons, tá? Então, esses íons, a gente consegue perceber de que forma? Quando você pega, por exemplo, uma água destilada, o que é água destilada? Alguém sabe? O que é água destilada? Quero ver quem sabe. Hein? Alguém sabe o que é água destilada? Vocês estão me ouvindo? Alô? Pessoal? Oi. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim, sim. Ah, não estão respondendo. O que é água destilada? É que a gente não sabe, professora. Eu não sei, mas eu acho que é uma água que contém substâncias. Não, é quase isso, Larissa, só que é o contrário, é uma água pura, tá? A nossa água, a água que nós bebemos, ela é uma água que tem vários sais dentro da água, tá? Até substâncias de sais, né? Esses sais são importantes. Eu não lembro o nome, tá, gente? Mas tem um que é muito importante para o coração, tá? E aí, o que que acontece? A água destilada é aquela água pura, que não tem nada, ela só tem H2O. Ela não tem nenhum sal, nem um sal de cozinha, nem nenhum sal. Se você pegar essa água e colocar alguma ligação física nessa água para acender uma lâmpada, alguma coisa do tipo, essa água não é uma boa condutora de eletricidade, tá? A água só é boa condutora de eletricidade quando ela tem o que dentro dela? O que vocês acham? Quando que ela é boa condutora de eletricidade? Ferro. Ferro, não. Quando professor. Sais. Sais, tá? Tá bom, Grazi? E ferro não é o quê? Não. Ferro é ferro. O ferro é um bom condutor de eletricidade, mas não é só o ferro que é um bom condutor de eletricidade, tá? Ó, nós temos o grafite, que é um bom condutor de eletricidade, tá bom? A água com sal, ela é uma boa condutora de eletricidade porque nela
nós temos esses íons, essas moléculas que estão desprendidas, esses átomos que estão desprendidos de suas moléculas. Então, eles conseguem conduzir bem essa eletricidade, tá? Meu Deus, eu nunca vou entender essa parte da matéria. Vai entender. Ok. Vai entender sim. Eu vou ver se eu faço uma aula só sobre eletrização para você. Ela é uma ótima professora. Obrigada, meu amor. Ela é uma ótima professora, mas eu não entendi essa parte. Não, Eu mas não entendo, não entra na minha cabeça por nada. a gente vai fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Sobre bons condutores e maus condutores de eletricidade. Tem uns experimentos que abrem a mente da gente, sabe? Faz a gente entender muitas coisas, tá? Eu também tinha muita dificuldade, mas quando eu fiz na faculdade um experimento, que foi até na aula de química, que a professora pegou uma água com sal e uma água destilada e colocou uma lâmpada ali ligada, lógico, né? A uma energia elétrica para a lâmpada acender, eu vi que, por exemplo, quando ela colocava na água destilada, a lâmpada não acendia, porque não passava corrente. Quando ela colocava na água com sal, a lâmpada acendia. Vocês já viram aqueles experimentos que eles acendem a lâmpada no limão? Vocês já viram isso? Não. Não? Na batata? Nunca viram isso, não? Na batata, Já, com sim. certeza. Na batata já. Na No batata caso, tem já. muita gente culta. Então, a gente tem que investigar. Então, depois eu vou fazer a aula que vem, até vou fazer uma aula só sobre investigação dos bons condutores de eletricidade que não são convencionais, né? Porque, igual a Grazi falou, a gente pensa que um bom condutor de eletricidade é só o quê? É só o ferro, não é isso? A light. Oi? Light. A light? Não. A gente pensa que é só o ferro. Vocês já pararam para pensar que o grafite da lapiseira de vocês também é um bom condutor de eletricidade, tá? Nós temos alguns bons condutores de eletricidade e aí essas conduções elas vão ser efetivas quando a gente olhar para a parte de dentro desses materiais, tá? E a gente já vai chegar lá, que é a física que estuda a parte dos átomos, tá? E a gente já vai chegar nessa parte aí. Mas vamos lá. Nós aprendemos alguns processos de eletrização. Nós aprendemos que temos corpos que têm mais facilidade em ganhar elétrons e tem corpos que têm mais facilidade em fazer o quê? CD. Muito bem. Corpos que têm mais facilidade em ceder elétrons, tá? E como é que a gente sabe disso? Através da série o quê? Tribo... O que está escrito aqui? Elétrica. Tribufu. Não, não é tribufu, não. A série tribo elétrica. Vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que eles sabem que tem materiais que é mais fácil ganhar e outros mais fácil perder? Como é que eles sabem disso? Os cientistas sabem disso? Acho que testando, não? Pelos elétrons? Muito bem, testando e pelos elétrons. Lógico que no início foi testando. Depois... eles começaram a observar a parte intrínseca da matéria, o que tinha dentro desses materiais que coincidiam com outros materiais que eram parecidos. E Professora, aí, estudando isso, pode falar. os que estão no centro, eles não cedem nem doam? Como é que funciona isso? Então, essa parte aqui a gente vai ter que olhar como a gente olhava o movimento dos corpos, tá? Como é que a gente sabe que um corpo tem mais tendência em perder e mais tendência em ganhar? A gente não pode falar isso. Um corpo ele tem mais tendência a perder ou ganhar. Não, a gente tem que falar em relação ao outro material. Então, por exemplo, quem tem mais tendência em ficar positivo? O algodão ou o vidro? O algodão está no meio, vocês estão vendo? Ó, o algodão está bem aqui, ó, no meio, tá bom? Ó, vou marcar aqui o algodão. E o vidro? O vidro está bem aqui, ó, no final, na pontinha. O que significa esse sinal de mais aqui, Raísse? Esse sinal de mais significa o seguinte, que o vidro, ele tem tendência a perder elétrons. Então, ele tem tendência a ficar um cátion, lembra? A ficar o quê? Positivo, porque ele vai perder as partículas negativas, tá? Já o algodão, ele tem, em relação ao vidro, ele tem mais tendência em ficar o quê? Negativo. Em relação a quem? Ao vidro. Ao vidro, porque o vidro... Então tem sempre que equiparar um ao outro, né? É isso, você vai sempre equiparar um ao outro, tá bom?
Para que, Ok. que serve essa comparação, Raíssa? Porque quando a gente for eletrizar um corpo, a gente tem que saber que corpo eu vou esfregar no outro, ou que corpo eu vou encostar no outro, para que exista uma eletrização. Porque se você pega um corpo, por exemplo, eu vou pegar aqui o vidro e a mica, tá? Depois eu vou botar uma foto para vocês do que é. Pega o vidro e a mica. O que acontece? A Raíssa, quem tem mais tendência em ganhar e em perder? Quem tem mais tendência em ganhar elétrons é quem? A mica ou o vidro? O vidro. O vidro tem mais tendência em perder elétrons, não é? Uhum. E a mica mais tendência em ganhar. Só que eles estão muito próximos na tabela triboelétrica, tá? Então, para eu conseguir efetivamente fazer uma eletrização, eu teria que pegar um elemento tipo vidro e o algodão, o vidro e a cera, tá? Se eu pego esses elementos aqui, é muito mais fácil eu conseguir fazer a eletrização, tá? Se eu pegar, por exemplo, eu vou tentar depois fazer para vocês um vídeo, espero que fique bom. Vou pegar um cano de PVC. Tá? Todo mundo já viu um cano de PVC, né? Hein? Sim. Aham. Aham. Então, eu vou pegar um cano de PVC. E eu vou atritar esse cano de PVC na lã, por exemplo. Quando eu atritar esse cano de PVC na lã, eu vou produzir ali uma eletrização, tá? Ou vou pegar um material de vidro e vou atritar na lã, eu vou produzir uma eletrização. Tudo bem aí? Tudo. Vou produzir uma eletrização. Esses corpos, o vidro e a lã, tá? Eles estão bem próximos de quem? Do sinal o quê? Positivo. Positivo, tá? Então, eles vão trocar entre eles figurinhas, vão trocar elétrons entre eles, tá? E aí vai ocorrer uma eletrização aqui, porque um corpo tem mais tendência em ganhar elétrons, o outro corpo tem mais tendência em perder. Quando eu atritar, o que vai acontecer? O vidro vai fazer o quê? Vai passar elétrons para a lã, tá? E aí o vidro passando elétrons para a lã, nós vamos ter ali uma diferença de carga elétrica. Um vai ficar com mais elétrons e o outro vai ficar o quê? Com menos elétrons. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Tudo. Vou passar para vocês agora, vamos ver se vai funcionar, um videozinho que explica um pouco isso, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar essa tela do YouTube? Sim. Sim. Vê se vocês conseguem escutar o som. Estão conseguindo escutar o som? Não. Não? Calma aí, deixa eu ver se... Escutaram? Não. Deixa eu interromper então aqui para ver o que está ocorrendo. Microfone. Não é o volume do vídeo, não, professora, que tá baixo? Estamos escutando? Sim. Tô. Tá, deixa eu ver se vai funcionar lá. Calma aí. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar som do computador.
Escutaram? Escutei. Então, Neste vídeo, iremos demonstrar as forças de natureza eletrostática, tanto de atração como de repulsão. Usaremos objetos muito simples, como uma latinha de alumínio vazia, canudinhos de refresco e papel toalha. Para eletrizarmos o canudinho, temos que esfregá-lo vigorosamente com papel toalha. Esse processo pode fornecer energia suficiente para que haja troca de cargas entre os corpos. Ao aproximarmos o canudinho eletrizado de uma lata, ele atrai a lata fazendo-a rolar pela mesa. Apesar da lata estar neutra, o canudinho eletrizado induz cargas de sinal oposto na superfície da lata até ao corpo. Essa interação sugere que agora iremos posicionar a intensidade da atração da mão sobre o canudinho, sobre a ação e reação de Newton. Podemos mostrar o que ocorre quando aproximamos dois canudinhos iguais eletrizados com papel toalha. Quando os dois corpos estão carregados com o mesmo tipo de carga, eles irão se repelir. Resumindo, cargas de sinal contrário se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. conseguiram observar o vídeo? Só travou um pouquinho, mas deu para entender. Deu para entender? Não ficou muito travado, não? Ficou, mas deu para entender. Então tá. Então, olha só. Para a gente eletrizar um corpo, então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que atritar um corpo ou aproximar um corpo do outro. Vocês conseguiram observar isso? Sim. Sim. Tá. Então, agora... Deixa eu ver se vai achar aqui, só um minutinho. Nós aprendemos também sobre alguns materiais que são bons condutores de eletricidade, tá? No nosso caso, nós temos aí bons condutores de eletricidade. Os metais são bons condutores de eletricidade, não é verdade? E nós temos também os isolantes elétricos. São materiais que não conduzem bem a eletricidade. Na aula que vem, vou preparar uma aula só sobre isso, tá bom? Com vocês. Para a Grazi esclarecer, né, algumas dúvidas que ela tem em relação à eletrização. Eu acho que alguns também devem ter a mesma dúvida. Bom, então vamos lá. Agora que nós já vimos os processos de eletrização que nós estudamos na aula passada, o que nós vamos fazer hoje? Deixa esse computador maravilhoso, com essa internet maravilhosa funcionar. Só um instantinho, gente. Paciência aí. Até que vai. Nós vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Eu tô. Ah, tá. O que é corrente elétrica? Quem sabe me dizer? Eu sei o que é, mas não sei explicar o que é. Sabe o que é, mas não sabe explicar o que é? É. Corrente que passa elétrons. Oi? É uma corrente que passa elétrons e prótons, cargas negativas e positivas. Exatamente. É uma corrente, só que não vai passar cargas positivas. Lembra que eu falei que as cargas positivas, elas não conseguem sair do núcleo com facilidade? Lembra que eu falei isso para vocês? Mas os elétrons, sim. Então, vai passar elétrons? Vai. Mas e os prótons? Os prótons ficam lá. Então, nós vamos mexer com quem? Nós vamos mexer com os Elétrons. elétrons, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje com os elétrons, tá bom? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, que vocês adoram, sobre eletrodinâmica, tá bom? Nós já estudamos isso ano passado. Como eu falei para vocês, no terceiro ano, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão de tudo que nós já estudamos, tá? Então, vamos lá. Introdução, né? Então, eletricidade é o ramo da física que vai estudar o quê? As cargas elétricas em movimento. Então, a partir de agora,
nós vamos trabalhar com as cargas elétricas. Só que elas vão estar paradas, como nós estávamos olhando? Hein? Não. Não. Cadê o restante desse povo? Cadê a Julie? Cadê o Pedro? Eu tô aqui. Professora, eu tô aqui, só que tá tendo um barulho aqui dos infernos, por isso eu tô deixando no mudo. Ah, tá. Então, vamos lá. Olha só. Cargas elétricas, elas podem estar paradas, que é o ramo da eletrostática, e elas podem estar em movimento, tá? No livro de vocês, esse assunto começa logo com elas em movimento, que é eletrodinâmica. Depois ele volta lá para a eletrostática, tá? Então, vamos lá. Nós vamos aprender um pouquinho sobre circuito elétrico. Só que antes de nós aprendermos sobre circuito elétrico, nós vamos trabalhar com quem? Com a corrente elétrica de um corpo, tá? Então, a gente chama de corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, tá bom? Então, vamos fingir que nós temos a seguinte situação. Pessoal, olha só, provavelmente essa aula vai cair. Aí eu vou chamar vocês rapidinho, só para a gente terminar, tá, o assunto, tá bom? Tá bom. Então, olha só, imagina a seguinte situação. Eu tenho um fio aqui, tá? Aí, esse fio, como eu falei para vocês, ele tem ao redor dele, dentro dele, ele tem, deixa eu fazer os desenhos aqui, ó. Ele tem várias partículas aqui que estão desordenadas, tá? Essas partículas que estão aqui desordenadas, vocês estão vendo elas aí que eu estou colocando? Estão para um lado, estão para o outro lado. Essas partículas aqui eu chamo de elétrons. Nós falamos que esses elétrons estão aqui e eles não têm orientação nenhuma. Por quê? Esse fio ele não está ligado a nenhuma diferença de potencial, tá? Ele está solto. Então, esses elétrons estão totalmente sem direcionamento, tá bom? Agora, imagina a seguinte situação. De repente, eu venho aqui e vou fazer o seguinte. E vou ligar esses elétrons, tá? A uma diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? Essa diferença de potencial está relacionada a uma coisa chamada, sabe o quê? Energia, tá bom? Então, vou ligar esses elétrons a uma energia. Alguém sabe me dar um exemplo de uma diferença de potencial que nós temos no nosso dia a dia? Hein? Tem não. Enfia o dedo na tomada. O que vai acontecer? Eu não, vou levar choque. Você vai tomar o quê? Um belo de um choque. Por que você toma choque? Por causa da eletricidade. Da corrente elétrica. Por causa da eletricidade, por causa da diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela vai ter o quê? Uma certa o quê? Energia, não é? Então, quando eu ligo a uma diferença de potencial, eu acho que vai cair, hein? Calma aí, deixa eu ver quanto tempo falta. Quando eu ligo a uma diferença de potencial, o que acontece com aqueles elétrons que estavam desordenados? Eles passam a ter o que agora? Hein? O que eles passam a ter agora? Alguém sabe? Tem alguém? Eles se ordenam, né? Muito bem, eles se ordenam. E aí, esse ordenar dos elétrons é o que nós chamamos, sabe de quê? Alguém sabe? Hein, galerinha? Hein? Tem alguém Não. aqui? Não. Tem não, professora. Tem, mas com inteligência não. Lógico que tem, vocês são super inteligentes. Só estão com tadinha. sono. Então, esse ordenar dos elétrons nós chamamos de corrente elétrica, gente. A corrente elétrica é quando você consegue pegar aqueles elétrons que estavam lá soltos, sem ordem nenhuma, e coloca eles em fileira para andar de forma ordenada.
Esse andar de forma ordenada é chamada de corrente. O quê? Corrente o quê mesmo? Corrente, corrente elétrica. Elétrica. Muito bem. É chamado de corrente elétrica. Show de bola. Deixa eu limpar tudo aqui. E vai cair. Fico esperando cair porque avisam.